Fala meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o professor Kevin e hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa querida e amada botânica, tá? Antes de começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e qualquer dúvida pode ir lá no Instagram ou deixar um comentário aqui no vídeo. Vamos lá! Queridos, hoje a gente vai falar de Pteridophytas. Pteridophytas é o segundo filo da botânica que a gente está falando. Então a gente começou a nossa botânica falando de Bryophytas e agora a gente vai avançando um pouquinho e falar de Pteridophytas. É importante você saber o seguinte: as Pteridophytas, elas começam a ter o que a gente chama de vaso condutor de seiva. Então vamos lá, o que é uma seiva no vegetal? É uma substância aquosa no qual o vegetal ele coloca nutrientes para circular no corpo dele. Isso é simplesmente uma seiva. As Bryophytas, elas transportam essa seiva, por exemplo, célula a célula. Enquanto que as Pteridophytas, elas têm vasos, elas têm um ducto para conduzir essa estrutura. Esses ductos a gente chama de xilema e floema. Xilema conduz seiva bruta, que é aquela que vem diretamente do solo para o vegetal, então ela sai da raiz desse xilema e vai acabar lá na folha. E a gente tem o floema, que o floema ele vai conduzir a seiva que a gente chama de elaborada, que é uma seiva, queridos, que vem pós-metabolismo de um vegetal. Então o vegetal ele não pega ali o CO2, ele não pega a água e produz, por exemplo, açúcar. Esse açúcar ele vai para onde? Ele vai diretamente para o floema. Diversos hormônios também são passados pelo floema. Perfeito? Então a gente começa a ter esse floema saindo geralmente lá da folha e chegando aonde? Até a raiz. Então xilema de baixo para cima, floema de cima para baixo. Lembra disso, tá bom? Queridinhos, com essa nova apomorfia, né, que são simplesmente as características novas que surgem no indivíduo, a gente vai inaugurar o grupo das traqueófitas. Para quem não se lembra, aula passada, quando a gente falou de briófita, a briófita ela inaugurava o grupo das embriófitas, que é que tem embrião retido. Então, tanto briófita como pteridófita, como gímeno, como angiosperma, elas têm o quê? Um embrião retido, então todas elas são embriófitas. A partir de pteridófita, a gente começa a ver um grupo que a gente chama de traqueófita. Traqueófita é quem tem vaso condutor de seiva. Então, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, elas possuem esses vasos condutores de seiva. Kevin, o que o vaso condutor de seiva traz de legal para o vegetal? A gente começa, se eu consigo conduzir ali a seiva de forma bem melhor, o que eu consigo, queridos? Eu consigo crescer mais. Tá? Então, essa condução de seiva, quanto melhor ela vai ficando ali no desenvolvimento do indivíduo, mais o indivíduo ele tem capacidade de crescimento, porque ele consegue levar os extratos justamente por períodos ou por localidades um pouco mais longe. Então, ele consegue ser bastante alto e mesmo assim pegar a água do solo, por exemplo. Perfeito? Então, essa é a principal importância de um vaso condutor de seiva. Queridinhos, vamos lá. Entrando propriamente agora em Pteridófita, o que a gente vai perceber é, lembra, a gente sempre vai estudar o quê? Morfologia ou jeitão, certo? E reprodução. São as duas coisas que sempre caem na prova de vocês, tá? Jovenzinhos, quando se fala de morfologia de uma Pteridófita, é muito importante você lembrar que a fase dominante dela agora é esporófito. Então, ao contrário de um musgo, ao contrário de uma briófita, que quando a gente viu o musgo, aquilo era um gametófito, agora não. Agora a gente tem um esporófito. Então, estou olhando ali uma samambaia. O que é aquilo que eu estou olhando? Um esporófito, certo? Esse esporófito, ele vai ter um caule que é enterrado, a gente chama ele de rizoma, certo, queridos? Então, quando você pega um xaxim lá com uma pteridófita dentro, com uma samambaia dentro, você vai perceber que o caule, você não vai conseguir enxergar de fora, você vai ter que meio que cavucar aquela terrinha e ele vai estar ali no meio daquela terrinha, certo? Então, esse caule é o que a gente chama de rizoma, que é o caule que está debaixo da terra. Além disso, você tem raízes que são raízes bem fininhas e elas são em grande quantidade, que a gente chama de raízes adventícias. São raízes que vão se espalhando ali no ambiente. Para quem já teve samambaia em casa, você percebe que a raiz ela é bem fininha e longa e fica meio que se entrelaçando ali na terra. É bem legal de ver. E além disso, queridos, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo a folha para a parte de fora, que é o que propriamente a gente vê numa samambaia. Essa folha, ela não faz parte do esporófito? Se ela faz parte do esporófito, lembra daquela lógica? O esporófito é o indivíduo, mas ele produz esporos. Mas qual que é a estrutura que produz esporos? A gente chama de esporanjo. Lembra dessa lógica? Então, o esporanjo são exatamente esses pontinhos vermelhos que ficam na parte abaxial, fica na parte de baixo da folha, tá? Esse pontinho vermelho, ele tem um nome. O nome dele é sorus, tá? Então, sabe esse nome aqui, bonitinho? A gente já até colocou aqui do outro lado. Esse sorus, queridos, é o quê? É exatamente a estrutura que vai produzir esporo. Então é o esporanjo. Perfeito?
Além disso, queridos, o que você vai perceber é que as folhas da pteridófita, as folhas da samambaia, elas não surgem grandona, elas surgem normalmente enroladinhas. Então toda vez que você vê essa folha enroladinha, bonitinha aqui, você vai chamar ela de báculo. O que é o báculo? É a folha jovem, simplesmente isso, ok? Então aquela folhinha jovenzinha a gente chama de báculo. Jovenzinhos, vem comigo aqui, ó, que aqui vai ser bem legal. Quando se fala de reprodução, você tem que lembrar sempre daquele ciclo haplodiplo-bionte, senão não rola, tá? Então tem que lembrar daquele negócio, certo, queridos? Gametófito produz gameta, gameta fecunda produz o quê? Zigoto. O zigoto cresce, vira esporófito, produz o quê? Esporos. O esporo vira gametófito, e aí assim por diante, tá? Então aqui não vai mudar. Eu tenho o Soros, que é o esporângio, ele produz o esporo. É importante você lembrar o quê? Que todo esporo é produzido através de meiose, ok? Então aqui, ó, apesar do esporófito ser um indivíduo 2N, o esporo ele é um indivíduo N. Esse esporo ele acaba germinando. Quando ele germina, ele forma um gametófito. Aqui o gametófito a gente vai chamar ele de prótalo, queridos. Qual que é a grande diferença de uma pteridófita para uma briófita? O prótalo ele é uma estrutura, queridos, que ele é hermafrodita. Ou seja, aqui eu tenho indivíduo feminino e tenho parte masculina. Então você que já estudou aí um pouquinho de botânica, você lembra que a parte feminina a gente chama de arquegônio e ela produz o gameta feminino chamado de oosfera. Então aqui no prótalo você tem produções de oosfera. Mas também nesse mesmo prótalo você tem um anterídeo, que é o gametângio masculino. Esse anterídeo vai produzir o gameta chamado de anterozoide, que também vai ser produzido nesse prótalo. Então significa que essa estrutura hermafrodita, ela permite com que eu tenha vários indivíduos masculinos e femininos, então várias estruturas masculinas e femininas, uma do ladinho da outra. Isso reduz muito a dependência de água para a reprodução. Então você se lembra que lá nas briófitas você tinha uma altíssima dependência de água para a reprodução? Aqui você tem uma dependência menor. Ainda depende. Você não pode falar que é independente de água. Não, ainda depende de água, mas é menor. Tanto que musgo, querido, você vai ver em lugares que são super, hiper, mega úmido. Então, em volta de cachoeira ou em floresta que é muito, muito, muito úmida. Agora, já samambaias, por exemplo, você vai ver, queridos, em lugares em que tem uma umidade boa, tá? Então, por exemplo, quando você pega uma Mata Atlântica, ela não é encharcada, mas ela tem uma umidade interessante. Então, uma briófita, ou desculpa, uma pteridófita, ela consegue ocupar aquele ambiente numa boa, certo? Coisa que briófita teria uma dificuldade. Então, é muito legal você saber disso, porque isso vai te ajudar a entender por que você tem, por exemplo, pteridófitas em várias florestas tropicais. Perfeito? Jovenzinhos, depois que o gameta masculino viajou até o gameta feminino, tudo é igual, tá? Forma quem? O nosso zigoto. E aí o zigoto, novamente, faz mitose e forma o esporófito, que vai ter soros e assim por diante. Só lembre-se, gameta na planta é produzido através de mitose. Então a meiose na planta, ela surge para esporos. A mitose produz os gametas especificamente. Então, nada muito difícil. Se você aprender a reprodução de briófita, aqui, querido, sai de graça, tá? Porque a única coisa de diferença é exatamente esse prótalo, essa estrutura hermafrodita, tá bom? Queridos, no mais, é só isso. Outra coisa, antes da gente acabar. Exemplos de pteridófitos são muito interessantes de saber. Samambaias, então a gente falou basicamente essa aula de samambaia, mas a gente tem cavalinha. Para quem nunca viu, coloca aí no Google, cavalinha para você ver a imagem. Mas a cavalinha, queridos, ela nada mais é do que o quê? Do que uma estrutura, que ela parece uma cebolinha mesmo, né? Ela é toda alongada, certo? E ela é divididinha em cômodos, perfeito? Ela também é um tipo de pteridófita. E você tem uma pteridófita que é arbórea, que tem o formato de palmeira, que a gente chama de samambaia-sul. Tá? Então, samambaia-sul é a pteridófita arbórea que eu vou ter. O resto tudo ou vai ser extrato herbáceo ou extrato, queridos, arbustivo, tá? Então, a única arbórea de fato vai ser a nossa samambaia-sul. Fechou? Queridinhos, no mais é isso aí. Beijo, um queijo para vocês, excelentes estudos e qualquer dúvida pode contar comigo. Um abraço, tchau!